Bem-vindo, bem-vinda para a nossa reflexão de hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, quarta-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Esta semana, iniciamos na primeira leitura a ler o livro do Eclesiástico. Este livro tem dois nomes, Eclesiástico ou Sirácida. Por que isso? O autor se chamava Jesus ben Sira, e daí em grego o nome Sirácida. Ele escreveu em torno do ano 190 a.C. um livro para ajudar os adolescentes e os jovens a não caírem na armadilha de desprezar a própria cultura, a própria religião e a sabedoria do seu povo, dos judeus, abandonar tudo isso para aderir à filosofia grega, à cultura grega, para idolatrar os heróis dos gregos. Então ele escreve um livro para incentivar esta juventude a perceber que a sabedoria de Israel não é inferior à sabedoria grega, à filosofia, que os heróis da história de Israel não são inferiores aos heróis da Grécia. O livro de Sirácida, ou Eclesiástico, pertence a um conjunto de livros que nós temos nas nossas Bíblias, chamados livros sapienciais. São 5 os livros sapienciais propriamente ditos: Jó, Provérbios e Eclesiastes ou Kohelet. Na Bíblia dos católicos, temos mais dois: o livro da sabedoria e o livro do Eclesiástico ou Sirácida. Estes dois últimos livros, Sabedoria e Sirácida, estão só na Bíblia dos católicos porque não estavam na Bíblia hebraica. Nós os recebemos por meio da Bíblia grega e como os protestantes adotaram para o Antigo Testamento somente os livros escritos em hebraico, Sabedoria e Sirácida e mais outros 5 livros não estão na Bíblia dos protestantes. Então, quer dizer que a Bíblia dos católicos tem 5 livros sapienciais, livros que ensinam o caminho da sabedoria. E o que é sabedoria? Que sabedoria é uma competência, quer dizer, um conhecimento prático para resolucionar problemas dos mais simples aos mais complexos, desde amarrar o sapato, escovar os dentes ou resolver um grande impasse político. Em tudo isso é necessário ter a sabedoria. O princípio fundamental é o seguinte: o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Este é um refrão que aparece em todos os livros sapienciais bíblicos. Mas aqui nós temos que tomar cuidado, porque temer a Deus não significa ter medo de Deus, nem ter medo de afastar-se ou ter medo de ofender a Deus. Nós temos na Bíblia várias frases, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que são equivalentes. Temer a Deus, amar a Deus, buscar a Deus, servir a Deus e algumas outras. Todas elas significam uma coisa só: praticar os mandamentos, praticar a Torá. Teme a Deus quem pratica a Torá. Ama a Deus quem cumpre os mandamentos. Aliás, o primeiro mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas. A leitura de hoje, então, mostra os vários passos, os vários aspectos do caminho de quem quer ser sábio. Já começa dizendo que a sabedoria se oferece e ela consigo traz vida e alegria. Ou seja, o sábio busca aquilo que promove a vida e o sábio não é uma pessoa amarga, triste, rancorosa. O sábio
mesmo na dificuldade, transmite alegria. Agora, a leitura diz também que é oportuno buscar a sabedoria desde cedo, desde manhã. O que significa desde a infância? Não deixe para buscar sabedoria depois que você já é adulto ou velho. Busque a sabedoria o quanto antes, desde a infância, desde a adolescência. E a leitura diz também que quem se apega à sabedoria terá o reconhecimento das pessoas e a bênção de Deus. Agora, a leitura também alerta que buscar a sabedoria, vamos recordar, né? Buscar a sabedoria significa cumprir os mandamentos. Em primeiro lugar, é a melhor forma de louvar a Deus. O verdadeiro louvor a Deus é a prática dos mandamentos, a prática da Torá, colocar em prática os mandamentos. Isto sim é o verdadeiro louvor a Deus, o resto vem depois. E Deus abençoa quem pratica os mandamentos, abençoa quem é justo, abençoa quem ama o próximo, abençoa quem socorre os necessitados. Por outro lado, Jesus Ben Sira reconhece: ninguém nasce sábio e, para se tornar sábio, o caminho não é tão simples. A gente vai cometer erros, nós vamos ficar em dúvida e vamos enfrentar alguma dificuldade também. Talvez até alguma perseguição. Por outro lado, Deus vai corrigindo por meio de vários modos a pessoa que deseja ser sábio. Deus vai confirmando as ações corretas para que a pessoa que deseja ser sábia possa ir crescendo e aprendendo sempre mais. E aí vem uma coisa curiosa: quanto mais se pratica a sabedoria, mais se quer praticar. O mundo de hoje precisa mais de sábios do que de santos. Porque uma pessoa pode ser santa para si mesma, mas ter uma santidade tão individual, tão personalista, tão egoísta, que não ajuda ninguém nem a sociedade. Pode ser muito santa, mas não é nada sábia. Ao contrário, a pessoa sábia tem discernimento, tem competência para peregrinar na esperança. Este ano o Santo Papa nos convida a peregrinar na esperança, caminhar entre as dificuldades e os desafios e ainda ajudar a sociedade a ser melhor. Em resumo, a leitura de hoje nos faz um convite. Vamos buscar a sabedoria.